pastor Marcos, da Igreja Verbo da Vida, Cruzeiro. Essa é minha linda esposa. Pode se apresentar. Meu nome é Tânia, sou casada com o Marcos. Somos casados há 29 anos, apesar dessa minha cara de 15, né? E 18. anos, E estamos assim, entre namoro e casamento, 34 anos. Temos 4 filhos e um netinho. Não temos cachorro nem papagaio. Mas cremos em Deus e cremos que eles são uma bênção. Deixa o vizinho criar, que é melhor, né? Amados, nós vamos dividir em 2 partes. Fica com grande expectativa. A expectativa nossa vai gerar realmente uma atmosfera preciosa. Nós devemos ter consciência daquilo que nós estamos fazendo aqui. Ontem minha esposa perguntou, por que Paulo, o apóstolo Paulo, ele era tão intenso naquilo que fazia? Vocês já perguntaram isso? Ela me perguntou para mim. E na hora o Espírito respondeu. E eu disse, sabe por que ele é intenso? Porque ele tem convicção do coração daquilo que ele é. Nós precisamos ter essa convicção. Chegar na igreja e saber que o Senhor está nos recebendo. Saber que nós estamos aqui. Há realmente uma atmosfera de milagre, de cura, de suprimento, de coisas maravilhosas. Amados, espera que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida hoje. Quem crê vai receber. Tu está entendendo, amado? É pela fé, diga que é pela fé. É pela fé, diga. Algumas pessoas dizem, rapaz, você é um pouquinho pentecostal. E aí? Eu sou intenso naquilo que eu faço. Porque eu creio num Deus poderoso, que transformou minha vida e pode transformar a sua também. Então vou deixar com minha linda aqui. Ela vai trazer uma palavra poderosa. E eu quero falar só um pouquinho. Eu sei que muitas vezes vem um ministro e diz, isso é uma palavra poderosa. Esse culto foi tremendo. Não tem problema, amados, de a gente elogiar o culto, a ministração. Agora o resultado só vem se você praticar a palavra. Amém. O resultado, os benefícios só vai vir se você pegar a palavra, que foi poderosa, colocar no teu coração e deixar que ela faça parte da tua vida. Por mais linda que a maçã seja, você diz, olha que maçã linda, mas se você não botar a maçã para dentro, você não colocar a maçã para misturar com o seu corpo, você não vai receber nenhuma vitamina que a maçã tem. Então fica atento com essas informações e recebe uma palavra poderosa. Aleluia, graça e paz. Para mim é uma grande honra, né? O Janderson, pastor Janderson, nos convidou, acho que há algum tempo, né? 3 meses. E aí a gente confirmou de que não, dá certo. A gente olhou, né? E dava certo. Só que hoje, coincidentemente, é o aniversário do nosso filho, mas como a gente já tinha dado a palavra dele, a gente vai cumprir, né? Mas sabe que pensando sobre isso e pensando sobre esse momento, eu creio que Deus não faz nada por um acaso. Você sabe que Deus não nos reúne por um acaso, a gente não congrega por um acaso, a gente não vem aqui ouvir uma palavra por um acaso, porque Deus, na verdade, não é um Deus de acaso. Ele é um Deus de propósito, que Ele nos junta com um propósito. Então, como o Marcos disse, se você tiver a disponibilidade, vir a palavra e não tratá-la como comum, ela pode produzir efeito na sua vida. Mas ela só pode produzir o efeito na sua vida se você receber ela como palavra de Deus. Se você receber apenas como uma informação, ela vai ser apenas uma informação. E aí ele disse que ela é da primeira turma, né, de Carrombé, é uma grande responsabilidade, né? Qualquer coisa a senhora me corrige no final, viu? Oh, glória a Deus. Então, Deus colocou uma palavra bem interessante para falar sobre relacionamento. Hoje é um dia de falar sobre família, não é verdade? Mês de maio é o mês da família, né? O mês das noivas, o mês das mães. E é um mês que a gente comemora tudo isso. Mas sabe, se a gente vai falar sobre essas coisas, não tem como falar de família sem falar de relacionamento. Você concorda comigo? Então Deus colocou nessa primeira parte, eu vou estar falando sobre a importância dos relacionamentos. A gente vai estar vendo algumas coisas.
Isso foi algo que eu aprendi ao longo da minha vida. No começo da minha vida, eu não considerava relacionamento importante. Eu achava que eu não precisava das pessoas. Mas que lé do engano, né? Porque nós precisamos um dos outros. E aí, se você... Aqui tem livraria? Vende livro. A gente tem algumas pessoas, se você quiser, né? Baseado, a gente vai estar falando sobre relacionamentos que importam, de Tony Cook. Se você quiser se aprofundar mais nisso, lá vai ter muita coisa que eu vou estar falando hoje à noite aqui, tá certo? Então, abre seu coração, porque onde Jesus ele passava, e onde ele semeava a palavra, e onde ele era recebido, acontecia milagres. Mas sabe que mesmo o próprio Jesus, estando presente de forma pessoal, mas onde ele não era considerado, nada acontecia. A Bíblia diz que ele foi numa certa cidade, e porque as pessoas olharam para ele, olharam tão comum, mas tão comum, porque sabiam onde ele morava, de quem ele era filho, como ele tinha sido criado, e as pessoas olhavam de uma forma desconsiderando, e por conta disso, a Bíblia diz que naquele lugar, ele não pôde fazer muitos milagres. Mas diga, aqui não é assim. Eu vou receber a palavra de Deus com mansidão. E ela vai se misturar com a minha vida, a ponto de transformar a minha mentalidade, o meu comportamento e aquilo que eu penso sobre família, sobre relacionamento e sobre Deus. Amém? Pai, nós te rendemos graças por essa noite. Obrigada pela tua palavra. Ela vai ser lançada, Pai amado, como uma semente. E eu declaro cada pessoa que está aqui recebendo como palavra de Deus. Eu oro por a gente entendendo mesmo os teus pensamentos a respeito de família. Porque família é um projeto teu e foi você que criou. E você trazendo luz e clareza nessa noite a respeito daquilo que você quer compartilhar nessa noite conosco. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Então eu vou falar um pouquinho sobre relacionamentos importam. Como o Marcos disse, nós somos casados, nós temos Vitor e Társila. Hoje eles nos ajudam, assim como os dois. Eu fico olhando para eles e vendo meus dois filhos. Como é bom e como é importante os dons dele ajudar vocês, né? Do mesmo jeito é lá. A gente está lá servindo aquele povo faz 5 anos, vai fazer 5 anos. Estamos ali para servir ao Senhor. Amém? Então, relacionamento, amados, ele vai muito além do que a gente pensa. Quando Deus criou família, e família é um projeto de Deus, a despeito de tudo que a sociedade tem falado. A sociedade tem falado mal sobre família, diz que homem não presta, mulher não presta, né? A gente escuta muito isso, Deus me livre de casar. Mas sabe que a ideia de casamento não é do homem? A ideia de casamento, de família, ela é uma ideia que nasceu no coração de Deus. Foi Deus que criou o casamento, foi Deus o idealizador da família. E sabe que não vão ser os psicólogos, não vai ser a televisão, a rádio, e nem mesmo as nossas próprias, aquilo que a gente passou na nossa vida, que vai dizer e vai determinar o que é. Sabe, porque muitas vezes nós comparamos as nossas experiências. A gente não teve um casamento bom, o marido deixou, traiu, e a gente acaba ligando isso ao projeto de Deus. Não, ali são pessoas que podem falhar. Mas o projeto de Deus e aquilo que Deus criou é bom. Amém? É bom. Porque nós nascemos para nos relacionarmos. Você entende isso? E eu vou te dar alguns exemplos só para você entender. Nós nascemos para nos relacionarmos uns com os outros. Com Deus e com as pessoas. E eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Imagine um peixe. O que é que ele precisa para viver? Não, gente, vocês estão aqui? Vocês estão aqui ou foram para casa? Vocês estão aqui. Vai dar certo. Você não sabe onde é que a gente vai chegar, mas a gente vai chegar num lugar bom. Então pense no peixe. E se a gente tirar esse peixe da água, o que é que acontece? Ele vive um pouquinho, não é? Mas com pouco tempo ele morre. Por quê? Porque ele depende da água. É o seu habitat. A gente tira ele, por pouquinho tempo, ele fica se debatendo ainda com vida, mas porque a gente tirou ele, porque ele precisa se relacionar com a água para cumprir o seu propósito. Do mesmo jeito, uma árvore. De que a árvore precisa? Do solo. Ela precisa do sol, ela precisa da água. E sem isso, quando a gente arranca uma árvore,
Se ela está fora do solo, não tem como ela viver. Por quê? Porque ela depende do solo. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim. Nós também. Dependemos uns dos outros, nos relacionamos com Deus e também precisamos das pessoas, mas também precisamos da água, do ar, do solo. Não é verdade, sim ou não? Você precisa do outro, você precisa das pessoas. E é isso que Deus quer compartilhar conosco nessa noite. E eu me lembro que há mais de 20 anos, Marco trabalhava no Bradesco, ele passou 18 anos sendo gerente de banco. E eu me lembro que ele me dizia algo muito interessante. Ele dizia, Tânia, vai chegar um tempo onde o que mais importa não é o QI. Porque o QI é aquilo que você tem de informação e para resolver coisas, né? A sua capacidade, daquilo que você aprendeu. Sim ou não? Sim. Mas o QE, ele fala de algo maior, mais interessante. Ele fala da sua capacidade de resiliência. Talvez você não saiba, Tânia, o que é isso, né? Sua capacidade de aguentar pressão. E cada coisa tem uma capacidade diferente. Um elástico, você puxa e ele volta. Você puxa, é a capacidade que ele tem de ser puxado. Você concorda comigo? Aquilo ali pode ser uma resiliência. A capacidade que ele tem de ser esticado, mas sem ser danificado. E sabe, nos relacionamentos a gente precisa disso. Você já chegou numa loja onde você é bem atendido? E eu me lembro que há uns 15 dias atrás eu fui no centro e eu estava pesquisando uma coisa que eu ia comprar. E eu entrei numa loja que ela seria mais um lugar que eu estaria pesquisando. Só que o rapaz me atendeu tão bem que ele me constrangeu. E ele me fez comprar. Mas eu também já entrei em lojas que eu ia direto para comprar aquilo ali. Eu saí de casa para aquilo. Mas, porque eu fui mal atendida, eu saí sem comprar. Já aconteceu isso com você? Isso porque hoje, no mundo que nós estamos vivendo, relacionamento faz toda a diferença. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua faculdade. Você já precisou. Às vezes a gente precisa de um médico, vamos dizer assim, e você vai marcar uma agenda, está não sei quantos meses para frente. Mas porque você conhece alguém, que conhece outra pessoa, essa pessoa traz você para perto e você consegue mais rápido. Já aconteceu isso com você? Para você ver o poder dos relacionamentos. E é isso que Deus quer compartilhar conosco nessa noite. Eclesiastes 4, 9 a 12, ele diz que é melhor ser dois. Sim ou não? Vamos ler lá, né? É melhor ser dois. Eclesiastes 4, 9. Deixa eu achar aqui. É melhor ser dois. Espera aí, viu? 4, 9 no caso. Olha o que é que diz aqui, ó. É isso mesmo? Eclesiastes 4. É porque eu botei o capítulo errado. 4, 9. Olha o que é que diz lá. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se algum quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Ou seja, vão ter momentos difíceis que você vai precisar de pessoas. Vai ter um momento que você vai estar assim, vamos dizer, capenga, para baixo. E aí, o outro vai lá e ele levanta. Isso não só entre um casal, mas na sua vida. Você pode ter uma amiga, você pode ter uma mãe, um pai, que algum tempo, em algum momento na sua vida você está triste, você não sabe o que fazer, que decisão tomar. E aí vem alguém que diz, olha, se levanta. E te dá uma palavra. Te dá um conselho, não é assim? Sim ou não? Oh, glória a Deus. Então, precisamos um dos outros, porque nós não somos, diga, eu não sou completo sozinho. Deus não nos criou para a gente ser sozinho. Provérbios 18, 1 diz que quem se isola busca seus próprios interesses. E a Bíblia diz que isso não é sábio.
Olha que coisa interessante. Ao contrário do que o mundo tem pregado. Não é verdade? Mas olha que interessante, em Gênesis 2, quando Deus havia criado todas as coisas, criado tudo, criado inclusive o homem, tinha feito o jardim, tudo de uma forma muito plena e perfeita, que eu sei que você que sabe dessa história, e ele colocou lá o homem, se relacionava com o homem vivia de plena comunhão com Deus, livre acesso, mas Deus olhou para aquele homem e disse, não é bom que ele esteja só. Não foi Adão que olhou para ele e disse, eu estou só e preciso de alguém? Você concorda comigo? Sim ou não? Crie expectativa na palavra. Talvez você não pule muito, mas são ensinamentos, amados, que fazem diferença dentro da sua casa, dentro da sua vida. Porque são ensinamentos como esse que podem livrar o teu casamento, o teu emprego, o teu filho. São coisas que nós ouvimos da parte de Deus, da palavra de Deus, que pode transformar as nossas vidas. Aleluia. Sabe, o que pode transformar nossas vidas é a palavra de Deus. Mas sabe que ela só pode transformar quando a gente se submete a ela? A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo. Às vezes a gente quer fazer o contrário. A gente quer resistir à palavra. Mas na verdade a Bíblia diz, resista ao diabo. A palavra você se sujeita. Mesmo que muitas vezes sua mente não vai entender tudo. Mas você diz, a palavra de Deus é a verdade. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Não entendo de forma plena, mas ela é a verdade. Amém? E olha que interessante, o homem tinha uma plena comunhão, estava lá no jardim, plena comunhão, presença pessoal. Ninguém hoje tem uma presença pessoal com Deus, de forma literária. A gente tem pelo Espírito. É assim? Nós somos religados a Deus e somos ligados a Ele pelo Espírito. Mas o homem, Adão, não. Ele tinha a presença de Deus pessoalmente. Estava no lugar perfeito, o ambiente perfeito, o relacionamento perfeito. Mas Deus olhou para aquele homem e disse assim, não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora. Diga auxiliadora. Auxiliadora. Auxiliadora, idônea, apta, capaz, competente. E muitas vezes nós não gostamos dessa palavra auxílio. Mas foi para isso que Deus nos criou. E é por isso que como a gente tem tantas habilidades de fazer, nós mulheres, falando para as mulheres, de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, sabe por quê? Por causa da capacidade que Deus nos deu para fazer. Às vezes você diz ao homem, olha, onde é que está minha meia? Aí você diz onde é que está. Ele abre a gaveta, procura para lá e para cá e não acha. É assim na sua casa? Aí você, cadê aquela camisa, Moema? Está ali, Patrícia. Cadê Patrícia achar essa camisa? Mas sabe por quê? Porque somos diferentes. Deus deu à mulher uma capacidade de falar com várias coisas, de vários assuntos ao mesmo tempo com várias pessoas. Está resolvendo no WhatsApp, falando com outra pessoa e falando com outra pessoa, resolvendo 3 problemas ao mesmo tempo. A capacidade de ser auxílio. Ezer. É a mesma palavra que se usa para o Espírito Santo. Ser uma ajudadora, ser apta, ser capaz, ser competente, aquela que ajuda, aquela que é um auxílio. Amém? Você gostou, mulheres? Amém. É para isso que Deus nos criou. Você gostou? Amém. Deus nos diz que a gente é competente. Não importa se o mundo não diz isso, a Bíblia está dizendo que a gente é. Amém? E olha, ele disse auxílio. E ele disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma mulher competente para esse camarada. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa bem interessante. Eva, presta atenção. Eva ia fazer algumas coisas para Adão que Deus não ia fazer. Se é que você me entende. Você me entendeu? Só os casados entenderão? Você entendeu? Não, os casados, vocês entenderam? Amém. Então deixa eu repetir, ó. Eva ia fazer para Adão coisas que Deus não ia fazer. Assim, tipo assim, uma comida, você estava pensando em outra coisa, mas rapaz, aquele também. Mas sabe o que é que a gente pode tirar como lição disso? Que Deus, na grande maioria das vezes, Deus vai usar
pessoas para nos alcançar. A grande maioria das vezes, eu diria 99% das vezes, se não disser 100% das vezes, ele sempre vai usar pessoas para nos alcançar. Vocês estão me ouvindo lá atrás? Está ouvindo, minha gente? Está ok? Ele sempre vai usar pessoas com um abraço. Você já recebeu aquele abraço naquele dia que você estava precisando de um abraço? Eu me lembro em Fortaleza, quando a gente estava decidindo, nós somos de Campina Grande, mas passamos 19 anos lá. Mas um dia Deus falou conosco para a gente voltar. A gente passou 19 anos lá, tinha muitas lojas. Mas Deus um dia compartilhou, volta para Campina Grande. Aí a gente, assim, se desfez e veio-se embora, debaixo de uma palavra de Deus. Mas sabe que mesmo quando a gente vai cumprir um plano de Deus, muitas vezes a gente não é tudo fácil, favorável. Você concorda comigo? E algumas vezes eu cheguei na igreja e eu precisava daquele abraço. Mas eu me lembro de uma irmã que Deus usava ela todas as vezes para me abraçar e dizer palavras que me sustentaram até eu chegar aqui. Todas as vezes que eu precisava. Parece que ela, eu ia dizer adivinhava, mas no espírito a gente não tem esse tipo de coisa. Então deixa eu te dizer uma coisa. Esteja sensível para Deus lhe usar de uma forma simples como essa. Algumas pessoas aqui podem entrar precisando do seu abraço. Talvez elas não estejam precisando de dinheiro, mas elas estejam precisando de um abraço que conforta e diz, eu estou aqui. E eu me lembro que aquela mulher me abraçava e me dizia tantas palavras, e aquelas palavras me sustentaram quantas vezes que marcaram a minha vida. E a gente é amiga até hoje. Talvez ela nem saiba o quanto foi importante aqueles abraços. Às vezes Deus vai usar pessoas para te dar conselhos, para te dizer, olha, não vai por aí não, vai por aqui, minha filha. E às vezes não é nem bom escutar conselhos, porque às vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente quer. Mas às vezes Deus vai usar pessoas para nos dar conselhos que vão salvar as nossas vidas. Você concorda comigo? Deus vai usar pessoas para nos fazer entender a sua vontade. E sabe, nós precisamos mesmo de uma palavra. Às vezes Deus quer te usar profeticamente para alguém. Então deixe Deus lhe usar. Não seja egoísta e guarde seu dom não, viu? É tempo da gente desenvolver o dom. De você alcançar pessoas através do dom que Deus te deu. E às vezes você pode pensar, e eu estou entrando numa coisa que eu nem estava nela, mas Deus está mandando assim, vai, né? Às vezes você pode pensar, rapaz, eu nem sei pregar, eu não sei cantar, mas sabe, Deus compartilhou alguma coisa que você sabe fazer, que você pode alcançar as pessoas através daquilo que você sabe. Você só não vai alcançar através de um microfone, não. Você vai alcançar através de um abraço, através de um conselho, através de um levantar desse. Quando a pessoa está precisando, ela não tem uma resposta. Você pode ser a resposta de Deus para essa pessoa não desistir. Você está aqui? Não, minha gente. Vocês estão aqui? Aleluia. Vocês estão ouvindo? Está gostando, Patrícia? Eu nem estou dando pé hoje. Eu prometi, não vou dar pé porque Patrícia vai estar lá. Oh, glória a Deus. Só pensando nele. Mas se Deus mandar, né? Então, deixa eu te dizer, existe um poder nos relacionamentos, e eu vou te dar mais uns exemplos, tá certo? Eu vou te falar de Abraão, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, está lá em Gênesis 5, 6, Deus deu uma palavra para Abraão e disse para Abraão, tu vais ser pai de nações. Tu vais ser pai de nações. Uma palavra liberada da parte de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tu sabe que para ele recebeu essa palavra, mas para Deus cumprir essa palavra na vida dele, ele precisou de Sara? Foi não? Precisou de Sara. Não era de Agar, não, porque Deus tinha a pessoa certa para você se conectar. Rapaz, ele foi lá e deu um jeitinho brasileiro. Não, então não é essa, então deve ser Agar. Não, não é Agar, era Sara. Existe a pessoa certa para você se conectar. Não é de todo jeito, não é de qualquer forma. Existem as pessoas certas. Você concorda comigo? Você está entendendo? Amém. Deixa Deus falar com você. Deus, também lá em Gênesis 3,15,
o próprio Deus liberou uma palavra de redenção. Quando o homem pecou, que ele disse, olha, dessa árvore você não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí o homem foi lá e comeu, e ele pecou, se separou de Deus, perdeu tudo isso, perdeu o relacionamento, perdeu comunhão, saiu do jardim, vocês não sabem disso? Mas Deus liberou uma palavra de redenção e disse, olha, vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente. E esse homem ele vai conectar agora de novo com Deus. Você concorda comigo? Mas sabe que para isso acontecer, Deus precisou de Maria. Precisou de Maria. Tânia, ele podia fazer de outro jeito? Sei lá. Ele é Deus, ele poderia. Mas ele precisou de Maria, sabe por quê? Porque para Jesus habitar e fazer com que o plano acontecesse, ele precisava entrar na terra de uma forma legal. E Maria deu a Jesus a legalidade para estar na terra e ser filho do homem. Você entende? E a gente vê um paralítico, né? Está em Marcos 2:1. Um paralítico que Jesus via no tanque de Betesda, fazia 38 anos, se eu não me engano, está em Marcos 2:1 até o 12. E Jesus chega para ele e diz assim, você quer ser curado? Ele diz, e de vez em quando ia lá um anjo e agitava lá. Eita, meu tempo está acabando, eu só estou quase na metade, mas vai dar certo, viu, Marcos? Eu vou agilizar o negócio aqui. Já está quase terminando meu tempo. Ô Senhor, ajudai-me. E aquele paralítico, amados, nem deu tempo de eu dar as peias ainda, rapaz, mas vai dar certo. E aquele paralítico disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, rapaz, toda vez, eu quero ser curado, mas toda vez que eu vou, eu não tenho ninguém para me levar. 38 anos, ele não tinha ninguém. Agora, outro paralítico foi ter com Jesus. A casa estava cheia, está lá em João 5,19, Lucas 5,16. E aí não tinha mais como entrar, porque estava lotado. Mas 4 homens abriram o telhado e botou ele de frente para Jesus. Agora, se você me disser que relacionamentos não importa, gente, você está entendendo a importância disso? Talvez você tenha se decepcionado com pessoas, talvez você tenha se decepcionado com o seu casamento, mas deixa eu te dizer, Deus é aquele que restaura coisas. Talvez não restaure seu casamento porque ele já foi, você já se divorciou, também não sei porque estou dizendo isso. Mas Deus é aquele que faz coisas novas. Deus é aquele que cura feridas do passado. E é onde ele precisa ficar. Porque a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E a gente não pode mais carregar esses pesos para cumprir o plano de Deus. Ah, Tânia, você não sabe como ele foi injusto comigo. Realmente não sei. Mas existe um poder que te liberta disso. Porque mágoa não te leva para lugar nenhum. Amém. Está dado o recado. Sabe quando Deus quer cumprir uma palavra ou uma promessa nas nossas vidas, quando a gente também tem uma palavra liberada da parte de Deus, Deus sempre vai te conectar a pessoas. Então, amados, esteja atento a conexões divinamente feitas por Deus. Esteja atento. Às vezes são pessoas simples que estão do seu lado, que você nem sabe onde aquela pessoa vai chegar ou onde você vai chegar junto com ela. Esteja atento a conexões divinamente feitas pelo Senhor, para que Ele possa cumprir as palavras liberadas, promessas à sua vida. Você está aqui, gente? Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus, eles são guiados, preste atenção nisso. Eles são guiados pelo Espírito. Os filhos, tem algum filho? Sua natureza foi recriada, agora você é guiado pelo Espírito. Então não seja mais guiado por decepções, por mágoas, por inveja, por calúnia, por fofoca.
Não seja guiado pelas essas coisas, não, amado. Seja guiado pelo Espírito. Porque os filhos de Deus, eles são guiados por isso. E eu já vi tantas pessoas saem de um lugar porque se magoou, porque se machucou. Sabe, amados, mas essa não é a forma de Deus nos guiar. Ele não nos guia assim, ele nos guia na paz. Ele nos guia com propósito. Talvez você esteja num lugar que você diz, daqui eu não sei para onde Deus vai me levar. Parece que eu não vou para lugar nenhum. Rapaz, se você entender onde Deus quer que você esteja, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra e as suas promessas. Nós temos provado disso. Eu poderia contar muito testemunho, mas o tempo não vai dar hoje. Eu tenho provado disso, de entender, Deus quer que eu fique aqui. Não importa as pressões. Não importa a situação. Deus quer que eu esteja plantado aqui. É aqui que Ele quer que eu fique. É aqui que Ele quer que eu dê fruto. E é aqui que eu vou ficar. A despeito dos meus sentimentos. Das minhas opiniões. E deixa eu te dizer, não conversei nada com o Janderson. Amém? Aleluia. As pessoas dizem, sai do lugar e diz assim, vou para as próximas fases. Rapaz, ninguém vai para as próximas fases. Desse jeito não, você só vai mudar de lugar. Geograficamente você muda de lugar. Mas nós somos guiados pelo Espírito. Sabe como uma vela que sopra e ele leva? A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são guiados dessa maneira. Ele nem sabe às vezes para onde vai. A gente quando veio para Campina Grande, amados, se eu contar para você, vai dizer, são doidos. Mas sabe, a gente se soltou de paraquedas em Campina Grande. Mas a gente tem provado da bondade e da fidelidade de Deus. Muitas vezes a gente teve que crer, meu amado, para R$10. Você está me vendo assim, bem chique. R$10. Mas deixa eu te dizer, Deus sempre nos alcançou. As nossas necessidades sempre foram supridas. Porque a gente tem aprendido a não ser guiado pelas circunstâncias, nem pelas recompensas. A gente é guiado pelo Espírito. Eu estou no lugar certo, fazendo o que Deus quer. E pronto, e tudo tem como dar certo. Porque Deus quer que a gente esteja naquele lugar. Então, entenda pelo Espírito. As pessoas que Deus quer que você se conecte, o lugar que Deus quer que você esteja e o que você precisa fazer. Amém? Peça sabedoria a Deus, discernimento, para entender que pessoas você precisa se conectar. Mas deixa eu te dizer, eu estou falando de relacionamento, mas para a gente ter relacionamentos duradouros, longos, vai exigir de nós alguma coisa. Sim ou não, gente? Porque eu não sei se você já percebeu, mas pessoas às vezes decepcionam a gente. Sim ou não? Às vezes você bota todas as expectativas, mas a pessoa não acompanha as suas expectativas. Mas deixa eu te dizer, é normal. Somos pessoas. Não somos perfeitas. Ok? Sim ou não? Você já decepcionou alguém? Será? Então dê a mesma mão que você quer receber. Amém, querido? Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Né? Nós somos pessoas diferentes. Sim, você é diferente do outro. E a gente vai aprender a se esforçar, a ter dedicação, a perdoar. Amém? Amém? Perdoar. A gente vai aprender a perdoar se a gente quiser se relacionar. Porque muitas vezes as pessoas vão errar e vão nos decepcionar, mas a gente também vai fazer isso. A gente não é perfeito porque ninguém é perfeito. Amém, querido? E para fechar agora, deixa eu te dizer, vamos abrir em Filemão. Oh, glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa? Oh, aleluia. Filemão 1. E eu estava falando de pessoas que somos diferentes, né? E eu e Marcos, a gente é bem diferente. Se você for conversar com a gente, você vai ver como a gente é diferente. Lá na igreja, o pessoal diz que eu sou a lei, ele é a graça. Eu não sei porque é isso, né? Não, Patrícia? Mas Patrícia sabe.
Mas não conta para ninguém, meu padrinho. Mas é só para a gente brincar. Mas sabe o que é que a lei faz? A lei, ela te mostra o que é que você precisa fazer. Você está aqui? Ela mostra para você o que é que você precisa fazer. Mas a graça, ela te diz, você pode. Você entendeu? A lei mostra, você precisa fazer isso. Mas a graça diz, você pode. Porque agora você nasceu de novo e você tem a natureza de Deus. Então você pode perdoar o seu ex-marido. Você pode perdoar ele. Você pode. Porque agora existe uma natureza dentro de você que você tem a capacidade de dizer, eu perdoo. E talvez você disse, Tânia, eu não consigo. Com a ajuda do Espírito você consegue. Você só precisa abrir a sua boca e dizer pela fé. O Espírito dele vai pegar junto. Amém, queridos? Filemão 1. Só é um capítulo. A gente vai ler um negocinho aqui. 1 diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros de lutas, a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aí diz aqui, pois bem, lá no 8, pois bem, eu ainda que sinta plena liberdade em Cristo, deixa eu ver aqui, liberdade em Cristo para te ordenar o que te convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas por livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre, não como escravos, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. A gente leu quase a carta toda. Mas essa carta, ela tem uma história bem interessante. Quem era Paulo nessa época? Paulo estava no seu auge de ministério. Ele era assim o top das galáxias nessa época. Filemão era um amigo de Paulo, dono e rico de muitos escravos. Onésimo era um dos escravos de Filemão que tinha fugido e ainda tinha roubado. Para os romanos, quando alguém fazia um escravo, fazia isso. A sentença de morte era simplesmente, morte. Ok? Vocês entenderam? Então, Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão, Filemão amigo de Paulo. E aí Paulo manda uma carta para Filemão, e dizendo, eu, Paulo, prisioneiro. Se você observar as cartas de Paulo, em quase todas ele se apresenta como apóstolo de Cristo. Apóstolo de Cristo. Mas nessa carta, de forma específica, ele diz, Paulo, prisioneiro. E quando Paulo diz isso, Paulo, não o apóstolo, ele não se apresentou como o mentor das cartas, aquele homem tão influente, ele disse prisioneiro. Ele disse, olha, eu estou me igualando a Onésimo, um escravo fugitivo que roubou. Só para você ter uma noção, um escravo naquela época ele não tinha valor nenhum como pessoa. Ele era uma mercadoria
que alguém poderia vender e comprar quando bem entendesse. Mas aquele escravo tinha, através de Paulo, se convertido ao Senhor. E agora ele era irmão em Cristo no Senhor de Paulo. E Paulo quer mandar ele de volta, porque agora Onésimo, ele entendia que agora em Cristo, ele saiu do seu Senhor de forma ilícita. E ele teria que voltar. Mas se eles voltassem, de qualquer forma, ele morreria. E Paulo faz essa intervenção através da amizade. Ele poderia muito bem ter dito assim: rapaz, olha quem está aqui na minha mão, quem chegou aqui. Vem bem escondidinho que tu vai pegar ele. Não era? Poderia ter feito isso. Quem era um escravo não tinha valor nenhum. Mas ele deu àquele homem uma capacidade de se entender como pessoa importante para Deus. Você entende? Não, gente, vocês entenderam? Vocês entenderam a grandiosidade disso? Uma pessoa que não tinha valor nenhum, que não tinha influência nenhuma, não tinha nada para dar a ele. Porque muitas vezes nós queremos nos conectar com pessoas que querem ou podem nos dar alguma coisa. Alguma coisa que a gente pode fazer, mas a gente pode receber. Mas de um escravo, amados, o que esperar para receber? Fazer algo para alguém que não pode te dar nada. Como precisamos melhorar como seres humanos, né? Então ele se identifica com aquele homem, trata ele com dignidade. E ele se identifica e trata ele como gente. Ele diz, recebe ele, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. E se o escravo voltasse e fosse perdoado, ele tinha um F aqui, ó, o resto da vida, para todo mundo saber que ele era um escravo que tinha fugido. E através do relacionamento com Cristo, isso naquela época era uma bomba. Como um escravo, ser tratado como gente e ainda ser perdoado. E ele disse, olha, se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta. Sabe, amados, a gente precisa fazer mais isso. Muitas vezes nós somos tão rápidos para apontar, para ver os defeitos dos outros, para mostrar onde as pessoas erram. A gente é tão cirúrgico em ver. Mas ele diz, olha, se ele deve alguma coisa, bota na minha conta. Eu pago. Precisamos ser aquele que cobre muitas vezes. Não que encobre. Porque a Bíblia diz que a gente não deve encobrir os defeitos. O amor não encobre. Ele cobre porque ele cobre uma multidão. Ou seja, ele lança fora. Porque foi isso que Jesus fez comigo e com você. A gente não merecia se relacionar com Deus. Não foi por merecimento, não foi por causa dos nossos belos olhos azuis ou nada que nós fizemos para merecer o amor de Deus, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele deu. Foi o amor de Deus que fez com que Ele enviasse Jesus para que eu e você pudesse se relacionar com Ele. Porque sem Jesus, amado, não tem como ter livre acesso. Pode vir, Marquito. Você entende? Não seja tão rápido. Não seja tão rápido para julgar. E aquilo que você juntou, hoje é um dia que o Senhor marcou para você botar no chão. E hoje dizer, eu deixo aqui. Amém? Aleluia. Pode baixar um pouquinho, que às vezes eu me empolgo. Aí vocês vão ver os gritos. Ela, como a lei, ela falou, agora como a graça, eu digo, você pode. Fala para seu irmão, você pode. Cadê o tangedor aqui, aquele menino ali? É teu filho, né? Traz ele aqui. Ele está aí, ele pode vir? Deixa ele aqui, deixa ele ser inspirado, usado por Deus. Na verdade, nós estamos num culto de celebração. Nós estamos celebrando aquilo que Deus fez na nossa vida, na nossa família. Maravilha do Senhor. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui em Campina Grande, com muita alegria, porque estávamos realmente diante
de algo que o Senhor tinha nos pedido, o centro da vontade de Deus, mas a situação não era muito boa, como ele falou, a gente precisava de crer para R$10. Olha que coisa linda. Mas havia um deslumbre de que a gente podia confiar na palavra de Deus. O tangedor não chegou ainda não. Eu vou ter que orar, fazer uma oração bem grande. E amado, que maravilha a gente confiar na palavra. Diga, eu confio na palavra de Deus. É essa a nossa convicção. A nossa situação economicamente era uma situação que pessoas olhavam e nem acreditavam. Diziam, não, esse povo só pode ser muito rico. Muitas pessoas chegavam para mim brincando e diziam, você tem cara... Eu disse, Deus só faz as coisas perfeitas. Eu nunca vi Deus, você olhar para uma mangueira e achar que vai botar jaca. Então Deus me fez rico. E está escrito na palavra de Deus que por conta da graça do Senhor, Ele se fez pobre para enriquecer cada um de nós. Então, amado, não tem problema você se achar rico, porque Deus te fez rico. Quando Ele morreu na cruz, Ele pagou toda a tua dívida, todo o teu pecado. E ainda fez um crédito para você. Você entende isso? Viver como rico aqui sem nenhum centavo é a melhor coisa que tem. Porque o justo vive pela fé. E eu estava sem nenhum centavo. E muitas vezes a família é realmente a finalização, é onde pesa. Porque o homem é o sacerdote, o homem, na verdade, é aquele que provém, é aquele que traz o sustento, segundo o modelo de Deus, para a família. E algumas vezes eu via a família em uma certa situação. E, amado, eu não tenho vergonha de falar não, amados. Porque havia no meu coração alegria e certeza do poder de Deus transformador. Da mesma forma que eu dormi ovelha e me acordei no outro dia pastor, eu podia estar numa situação sem recurso, mas no outro dia bem rico. E, amados, eu olhava a minha esposa e quando eu via alguma situação, ela pensando, meditando, e eu sabia, vem cá, olha o homem, olha a função do sacerdote. Olha a função do sacerdote. Chegue cá, minha filha, vamos ficar de joelho. Orar nosso papai do céu. Porque Jesus ensinou aqui. Diz, quando for orar ao Pai, a Deus, diga, Pai nosso que está no céu. E o que é que você entende por isso? É você trazer o sentimento dentro de você que você é filho. Você olhar para Ele e não ver Ele longe, mas ver Ele Pai. E você diz, e eu sentava, ficava de joelho com ela e dizia, minha filha, vamos começar a orar. Parecia loucura para o mundo, mas o evangelho é poder de Deus, são boas novas. E a gente veio para, eu gerente de banco, dono de muitas lojas, 4 lojas, carro novo, casa, lá estava eu morando num quarto. Olha que coisa. Eu, minha esposa e os 2 filhos. Num quarto na casa da minha sogra. Uma cama e um sofá. Eles dormiam no sofá, graças a Deus, e eu na cama. Mas eu conto isso com muita alegria, amado. Porque a gente se ajoelhava e dizia, travesseiro novo, obrigado, Senhor. Geladeira nova, obrigado, Senhor. Fogão novo, obrigado. E eu me alegrava, dizia, lençóis novos. E eu dizia, guarda-roupas novos. E eu dizia, fogão novo, cobertor novo.
parecia loucura, amado. Olha o que aconteceu. Olha o que Deus faz, amado, quando nós confiamos nele. Nós não somos um pedinte, nós somos aquele que agradecemos a Deus pelo aquilo que ele já fez. Porque Jesus, quando esteve diante daquela situação onde tinha uma multidão para ser alimentada, ele só tinha 2 peixes e 5 pães. Ele não olhou para o problema, ele olhou para o Pai e agradeceu: Senhor, obrigado. E todos foram alimentados. E a gente orando, toda vez que vinha essa situação, eu saí, era no final do ano, eu saí pensando naquelas coisas. Eu disse: Senhor, eu olhei para o céu e disse: meu Deus, escreve no céu aí alguma coisa para alimentar a minha alma, para me dar uma informação para que eu possa trazer para a família. Ou então cai uma Bíblia bem grande, a gente sempre espera isso, né? Uma Bíblia e abra e diga mesmo assim: você é mais que vencedor. Eu já sabia disso. E eu abri o portão da casa e fui até o carro. Quando eu cheguei no carro, olha o que minha esposa falou e disse mesmo assim: olha, cuidado, porque pessoas simples podem trazer informação para você preciosa. Não subestime as pessoas. E vi uma pessoa com enxada, um homem que estava capinando perto e correu. Eu estava entrando no carro e dizia: irmão, irmão, irmão. Eu disse: não, só pode ser para pedir dinheiro. E ele disse assim: diz o Senhor. Tu está entendendo? A partir de tal dia, os documentos que precisa ser assinados serão assinados. A partir de tal dia, as chaves serão entregues a você. Amado, eu não sei se você não acredita, mas o evangelho é boa nova. Se alguém está falando isso, está confundindo, está assinando que é a palavra de Deus. Meu pai chegou para mim e disse: estou muito preocupado com você. Eu disse: pois eu não estou não. Porque a Bíblia diz que o salmista disse: fui moço, agora sou velho, não vi sequer um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu pai ficou abismado com a palavra. Um dia ele disse: rapaz, você parece com Jó. Eu disse: não, eu pareço com o filho de Deus que crê na palavra. E sabe o que aconteceu, amado? Poucos dias eu vou ao banco para resolver um negócio. E está lá um crédito para mim de uma causa que eu tinha fazia 11 anos. 40 mil quase. Primeira coisa, eu disse: vamos comprar fogão novo, vamos comprar geladeira nova. Lembra da palavra de Deus? Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus diz, acontece, amado. Chegou a hora, amado, de crente ser crente, de crente saber e crer em Deus. O que vai acontecer, amado, se você crer? Jesus diz a Maria: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu vou dizer mais uma coisa. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Preste atenção, crente. Diz que Deus vai nos dar muito mais do que pensamos, do que necessitamos, do que pedimos. É muito mais, amado. Você não vai surpreender Deus. Você vai desejar no seu coração. Você vai pedir a Ele e Ele vai dizer: vou dar muito mais. Ele vai dar muito mais a você. Não se espante. E acontece com você. Eu sou testemunho. Não nos faltou nada. Vinha não sei da onde. Porque Deus, quando vê um justo que crê na sua palavra, Ele manda até o urubu trazer carne fresca. Você crê nisso, amado? Você crê que a palavra de Deus é verdadeira?
palavra de Deus no Salmo 119, verso 125, diz que é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Quando a luz chega, dissipa todas as trevas. Trevas da falta, trevas dos desânimos, trevas de tudo que é ruim. Quando a palavra do Senhor chega, apaga a luz aí, amado. Apaga. Alguém pode apagar a luz? Alguém pode apagar as luzes? Pode? Sim. Apaga aí para você entender. Apaga as luzes. Apague mais, apague. Apague. Trevas. Acende. Acende. Luz. Apaga. Trevas. Acende. Luz chega. Quando luz chega, amado, que é a palavra de Deus, você caminha tranquilo. Você vive agora uma vida real. Vocês estão entendendo, amado? Eu vou ter um título para minha mensagem, mas sei que não vou poder dar na íntegra, mas o título é bom. Eu boto o título nas minhas mensagens para que vocês já sigam um caminho. E eu botei aqui: relacionamento é ideia de Deus. Diga: relacionamento é ideia de Deus. Se você perceber que Deus prepara todo um ambiente para mudar a família, mas também Ele tinha um nível de relacionamento com o homem que não era apenas num ambiente à distância, porque mesmo Adão tendo essa condição de consciência de presença de Deus, essa consciência de não conhecer o pecado, mas o próprio Deus vinha à tarde e se relacionava com ele. Diga: Deus gosta de relacionar-se com você. Diga: Deus gosta de relacionar com você. Da palavra de Deus. A família é algo tão importante que Deus estabeleceu, que Ele pegou a própria família e pegou os elementos da família para descrever os seus atributos. Olha que coisa linda. Quando Deus quer falar de amor, Isaías 40:15, ele diz: caso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Deus mostrando o seu amor através de um elemento da família, o amor da mãe. O amor da mãe ao filho que ela carregou no ventre. Quando Deus quer se apresentar como Pai, quando Ele quer mostrar Ele como Pai, Mateus 7:9, qual de vós, se vosso filho pedir o pão, vai dar uma pedra? Qual de vós? Qual de vós, que se seu filho pedir um peixe, daria uma serpente? Ele está se apresentando como Pai. Ele mostra: eu vou prover todos os meus filhos. Cadê os filhos de Deus aqui? Cadê os filhos de Deus? Aleluia. Diga para seu irmão: você tem um Pai, e Ele tem a alegria de dar o melhor para você. Confiar em Deus é coisa maravilhosa, amado. Se a gente contasse o testemunho da gente, é algo extraordinário. De repente chega carro novo, tudo novo. A gente fica bestalhado.
não fica abestalhado. Meu Deus, o que é isso? Eu me beliscava porque eu achava que eu não estava vivendo em um mundo real. Era uma alegria tão grande, porque eu vivia uma condição que realmente não tinha bens, mas havia uma certeza no coração de um pai que cuidava muito bem. E eu sabia, meu filho, eu sabia que o final é melhor do que o começo. Eu diria, eu vou viver o meu final melhor do que o começo. E se no começo tinha bens, tinha coisas aqui dessa terra, eu vou terminar com muito mais do que isso. Quando ele quer mostrar a alegria por nossas vidas, ele se apresenta, como está escrito lá em Isaías 62:5, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegra o Deus. Vocês entenderam, amados? Assim como um jovem, antes de se despojar da sua noiva, alegria, o noivo fica alegre, não é verdade? A noiva fica pensando no bolo, mas o noivo fica pensando nela. A Bíblia diz que essa mesma alegria Ele sente por cada um de nós. E Ele traz o papel da família para que pudéssemos entender os atributos dele. A Santa Ceia mostra esse nível de relacionamento que nós temos com Deus. Um Deus vivo, um Deus verdadeiro, amado. Sabe o que é que diz no Salmo 123? Eu creio que verso 6 diz assim: certamente, o salmista, bondade e misericórdia nos seguirão todos os tempos da minha vida. Vem cá. É assim, amado, vem cá. Bondade e misericórdia, só porque você tem um Senhor, para onde você vai, lhe acompanha. Bondade e misericórdia te acompanhando. Bondade e misericórdia está te acompanhando. Obrigado, irmãos. E se você soubesse o que é bondade de Deus, um dia Moisés chegou e disse: Senhor, me mostre a tua glória. Me mostre a tua glória. Ele disse: Moisés, vai para tal lugar que eu vou passar toda a minha bondade para que você me conheça. Bondade e misericórdia. Essa mesa aponta um relacionamento maravilhoso do Senhor. João 10:10, ele diz mesmo assim: a bondade. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Amado, você está vivendo a vida abundância com Deus? E eu vou dizer uma verdade, não é culpa dele, porque ele já fez o que tinha que fazer. O nível de relacionamento que nós temos com Deus, ele é dele dar uma vida abundante para nós. Essa mesa mostra o nível de relacionamento de Deus, mostrando o seu amor. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amor. Isso é o nível de relacionamento de Deus. Em Apocalipse 3:20, ele diz: se eu bater na porta e alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Isso é um nível de relacionamento que Deus quer com cada um de nós. Sentar na nossa mesa, cear conosco, estar de olho no olho. E é tão interessante. Se a gente olhar para o tabernáculo, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E
os judeus ficavam loucos com isso, porque o átrio é a porta, é o caminho. O lugar de santo é a verdade. E o lugar do santo é a vida eterna. Aonde está a mesa? Na verdade. Quando você sentar na sua mesa, lembre que a verdade está do seu lado. O próprio Jesus está do seu lado, porque Ele quer cear na sua casa. Jeremias 29:11. A gente olha e lê, todo mundo diz versículo. O que é que diz lá? Bem sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Não pode ter relacionamento pensando mal do seu irmão, da sua esposa. Você tem que pensar bem como Deus pensa para ter relacionamento. Hoje eu estava pregando para os homens lá na igreja pela manhã. Eu falava justamente sobre isso. Eu disse: ciúme é coisa da carne, ciúme é coisa do diabo. Pense coisas boas da sua esposa. Está vendo, homens? Pense coisas boas da sua esposa, porque não pode ter relacionamento bom se você está pensando coisas erradas da sua esposa. Eita Jesus. Agora pergunta. Ele disse: bem sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Pensamento de bem e não de mal, para te dar o fim que desejasse. Esse é um Deus bom, amado. Ele pensa bem ao nosso respeito. E a gente diz aonde quer ir, e Ele que faz a rota. Vocês não entenderam. Você deseja, e sabe o que é que faz? Deus faz a rota. Eu penso bem, para te dar um fim proveitoso. O que tu desejas, o que tu deseja. Aí Deus faz a rota. Você sai da rota, Ele recalcula a rota de novo, mas Ele coloca você aonde você colocou e diz: eu quero chegar em tal lugar, eu quero chegar naquele lugar. Ele faz a rota para você, só porque Ele pensa a seu respeito, só porque Ele pensa a seu respeito. Você sai do caminho, aí Ele recalcula a rota. Mas Ele não desiste de você, porque Ele está torcendo para você chegar aonde você deseja. E eu encerro com isso. Encerro com essa palavra. Mateus 28:20. Deus tem um relacionamento conosco eterno. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vou dizer de novo: o relacionamento que Deus tem para conosco é desde agora para toda a nossa eternidade. Aleluia. Ele não vai te deixar. Quantas vezes Ele diz na Bíblia: não te deixarei. Amado, pega a palavra, agarra com ela. A palavra é a melhor coisa para você estar com ela, porque um dia eu não estava com nada, mas estava com a palavra, então eu estava com tudo. A palavra me alimentava, a palavra fazia chegar o que eu precisava, a palavra me dava segurança, a palavra me dava alegria, a palavra me conduzia em triunfo. Eu nem entendia, não faltava gasolina no meu carro. Sabe o que? Por conta da palavra. Por conta da palavra.
por conta da palavra. Deus vai honrar a sua palavra. Se você crê na palavra de Deus, aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. Oh, aleluia. Mas sabe por que nós vivemos uma fé baseada nas nossas intelectualidades? Nós limitamos o poder da palavra por conta da nossa mente. Por isso a Bíblia diz: não te estriba no teu próprio entendimento, crê na palavra. Se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Ele faz a mulher estéril habitar em família. Ele faz aquele homem que está aí solteiro viver uma vida de alegria e paz no meio de suas famílias. Você está entendendo, amado? Eu sei que meu tempo esgotou, mas eu quero apresentar algo precioso que mudou a minha vida e mudou a vida de muitos que estão, que se chama a palavra. E a palavra é Jesus. A palavra é Jesus. O mundo estava cheio de pecado, mas sabe o que aconteceu? Deus mandou Jesus Cristo pagar o preço do pecado da humanidade. Hoje nós já sabemos que ninguém se perde, ninguém deixa de ter o direito à salvação. Não é por conta do seu pecado, é por conta de não receber o perdão de Jesus. Aí eu quero falar com você nessa noite. Se você está aqui nessa condição, você só sabe que Jesus morreu na cruz. Você sabe que Ele é Filho de Deus. E Ele morreu com propósito. Ele morreu para salvar aqueles que receber a Ele. João capítulo 1, verso 12. E a todos aqueles que receberem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus libera um poder tremendo, nos transformando em filho. Existe alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus e quer fazer isso agora, nesse momento, ou está desviado do caminho do Senhor? Levanta as mãos, crente. Os crentes, com alegria. Amado crente, Jesus ressuscitou. Fica alegre, amado. Fica alegre. Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Salmo 126, verso 2. A gente fala muito isso. E sua boca se encheu de riso e seus lábios de juros. E o que é que o povo dizia? Grandes coisas o Senhor fez com esse povo. Deus fez alguma coisa por você. Deus fez algo por você. Pois se alegre, amado. Chegou a hora de crente ficar com a boca aberta e dar aleluia onde todo canto que vai passando. Porque alguém perguntava, disse: por que você é tão alegre? Eu digo: porque eu nem sei, mas eu sou. Você precisa ser alegre. Sabe por quê? Havia um motivo. No verso 1. No verso 1. A Bíblia diz que ele era escravos e agora o Senhor tinha libertado eles. Por isso ele tinha a boca cheia de riso. Faz assim, amado, faz. Vamos rir, faz assim, vai. Ria, vamos rir, ó. Jesus nos salvou. Jesus salvou a senhora, aleluia. A senhora já sabe para onde a senhora vai. A senhora sabe de onde veio. A senhora sabe quem a senhora é. Então ria. Gostei do seu riso. É isso. É isso. É isso. Chegou a hora. Existe alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, quer fazer isso? E eu quero participar dessa alegria eterna. Salmo capítulo 4, verso 7. Quer aceitar Jesus? Só está mudando de canto, ok. Salmo 4, verso 7 diz:
Porque Deus colocou dentro de nós uma alegria tão grande, que é maior do que aquelas pessoas que recebem um prêmio da loteria incalculável. Está dentro, amado. Está dentro. É a mesma coisa de você estar com o bolso cheio de dinheiro e está com fome, mas não tem coragem de botar a mão no bolso e comprar um sanduíche. A alegria está aí. Diz: a alegria está aí. Diga: a alegria está aí. Diga: a alegria está aí dentro. A alegria está aí dentro. Diz: se alegre, meu irmão. Diga: se alegre, meu irmão. Amados, eu faço uma festa lá na igreja. Tem dia que eu pego o pessoal do louvor e digo assim: ó, hoje tem festa no céu. Tira as cadeiras, a gente vai dançar aqui no meio. Amado, o povo faz isso e não sabe para onde eu vou. Pois eu faço. Um dia desse me chamaram para pregar lá no distrito, no Verbo. Eu fechei. Aí uns irmãos diziam assim: não, deixa eu ir. O outro: não, deixa eu ir, pastor. Aí eu disse: sabe uma coisa? Aluguei um ônibus, fechei a igreja, vamos todo mundo. Seja festeiro. Deus gosta de festa. Desde o Velho Testamento ele disse: eu gosto de festa. Ele gosta de festa. Cada alma que se converte no mundo, e são muitas. A Bíblia diz que o céu faz uma festa. Porque eu não vou gostar de festa. Eu sou crente, eu que vou gostar de festa, amado. Porque eu pareço com o Pai. Deus abençoe, obrigado.